Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse programa de número 98, nós gostaríamos de discutir com vocês a reunião em julho próximo, aqui no Rio de Janeiro, dos BRICS. O que a gente vai conversar com vocês hoje é justamente quais são as perspectivas para essa reunião, assim também aquilo que se pode esperar dos BRICS, quais são as limitações, quais são os seus potenciais, enfim, dá uma ideia para vocês não só da reunião, mas dos próprios BRICS, seguindo sempre aquela nossa norma de tentar esclarecer, ajudar vocês a entenderem aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Nesse nosso programa, temos a nossa bancada hoje reduzida. Bastanzinho não veio porque está fazendo o imposto de renda, não é isso? Então, por motivos de ordem maior, Bastanzinho vazou no programa de hoje. Deve estar sonegando imposto, por isso que está tendo maior cuidado para fazer esse negócio. Pradozinho, e aí, Luiz Carlos Delorme Prado, bem-vindo ao Conversas de número 98, se aproximando rapidamente do número 100. É prazer novamente fazer essa nossa conversa, né? Como sempre, é bastante divertido. Vamos lá, vamos seguir para frente. É isso, Numazinho, Numa Mazate, grande parceirinho, para mais uma rodada de discussão hoje sobre os BRICS, sem contar a presença do nosso sonegador que está se justificando hoje para o imposto de renda. Diga lá, Numa. Boa noite a todas e todos. Então vamos falar dos BRICS hoje. Sim, É, vamos falar dos BRICS. Bem, meus amigos e minhas amigas, se vocês quiserem ouvir esse programa no formato de podcast, basta vocês procurarem por canal IE-UFRJ, que vocês vão encontrar todos os programas lá do canal e mais o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, como sempre, comece. Bicalho, como bom historiador econômico, eu vou o famoso começar do começo. Os BRICS é uma história muito interessante, porque esse nome surgiu de um trabalho realizado por um economista da Goldman Sachs chamado Jim O'Neill, um analista da Goldman Sachs, que escreveu um relatório com o nome Building Better Global Economic, BRICS, que é justamente o nome dessa, desse texto. É, Ele, na verdade, faz um estudo onde ele estima algumas taxas de crescimento de um conjunto de países e verifica que até 2050 haveria uma alteração significativa entre as principais economias no mundo. E ele coloca que alguns grandes países em desenvolvimento teriam uma posição muito importante no grupo dos maiores países do mundo. Ou seja, o G7, como se falava na época, ainda se fala, deveria ser alterado em função da entrada desses tijolos do novo século, né? O curioso é que esse nome que fez um sucesso tão grande nessa essa metáfora dos tijolos para construir uma nova ordem, quem parece, esse nome surgiu de uma jovem economista indiana chamada Rupa Purushottam, que era assistente de pesquisa do O'Neill e era estudante de Yale, depois fez o curso na LSI e hoje é economista-chefe da Tata, uma grande empresa indiana. Então, a Ana faz uma carreira brilhante. O O'Neill ficou com a fama, mas tudo indica que quem teve essa ideia dessa, desse acrônimo tão interessante foi essa jovem assistente de pesquisa.
Mas o fato é que o sucesso dessa publicação levou que um grupo de países, Brasil, Rússia, Índia e China, resolvesse transformar esse acrônimo numa realidade, criando um grupo para, de alguma maneira, cooperar nas questões globais do século XXI. Era de início um processo bem. Não era. Os objetivos não eram tão amplos assim, eram objetivos de procurar alguns espaços. A primeira reunião se deu nos Urais, numa cidade que foi criada pela rainha Catarina, né, chama Ekaterimburgo, na verdade, tem um nome, durante um período de tempo teve um outro nome de um revolucionário soviético, mas depois voltou ao nome da fundadora da cidade, e onde se começou a se discutir o que fazer dentro disso daí. 2010, a partir de 2011, entra entra a Índia, então definitivamente tomou a forma de BRICS. Desculpe, entra a África do Sul, né? O início foi Brasil, Índia, a China e Rússia, e depois entra a África do Sul. E no ano passado, uma série de outros países passaram a entrar. Atualmente, além dos membros plenos, que são esses fundadores, são 11 plenos, também entraram a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. E mais, a Argentina também foi convidada, mas acabou desistindo de entrar, né? Ela perdeu a oportunidade de participar como membro pleno de um grupo tão importante como esse. Além disso, tem um grupo de parceiros, países que são associados, são países convidados, mas não são membros plenos, que são Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Na verdade, tem mais de 30 países que já se manifestaram ou manifestaram interesse de entrar também dentro desse dentro, dentro desse grupo. Os BRICS criaram algumas instituições que são muito importantes, que vão ter um papel crescente nesse século XXI. Um deles é o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, né? Alguns falam o Banco do BRICS, que hoje Dilma Rousseff é a presidente, que passa, que tem um papel, ele meio concorre com o Banco Mundial e com o FMI, mas sem as condicionalidades. Se você quiser pegar um empréstimo do FMI, ele só vai ser concedido com uma série de condições, muitas delas com implicações, vão ter implicações sobre o crescimento econômico, vão ser esperado que se faça algumas reformas estruturais e assim por diante. O Banco dos BRICS não tem as exigências para fazer operações de empréstimo e funciona também como um banco de desenvolvimento, como o Banco Mundial, realizando empréstimos para investimentos. Obviamente, por trás disso está a força, a sede em Xangai, da China, né? Sem a China, isso seria impossível. Além disso, os BRICS vêm aumentando as discussões sobre formas de cooperação em comércio e investimento que, de certa maneira, dê uma certa autonomia com referência à estrutura os sistemas tradicionais das organizações herdadas de Bretton Woods e mesmo o sistema econômico internacional, tal como ele está montando sob a hegemonia americana. Por exemplo, cresce-se as negociações para comércio bilateral
com o uso de moedas locais. Atenção para o pessoal entender com clareza que não se trata da criação de uma nova moeda. Ninguém pensa em criar uma moeda dos BRICS, mas apenas facilitar o intercâmbio comercial sem o uso da moeda de reserva mundial, que é o dólar. Isso daí não é uma coisa relativamente antiga. O Brasil tem no Mercosul já há muito tempo, mas a ideia seria aumentar o componente de negociações comerciais bilaterais fora dessa arquitetura do comércio internacional. Claro que as intenções quanto ao papel dos BRICS vão variar muito. O Brasil tem determinados interesses que não são iguais aos interesses da Rússia, não são iguais aos interesses da China e não são iguais aos interesses da Índia. A Índia tem uma agenda que não bate muitas vezes com a China, que é mais próxima da Rússia, mas se mantém com uma certa independência. Então, você tem uma dinâmica que não é tão simples na relação desses grupos de países. Além disso, não há nenhum tratado de livre comércio, não há nenhum tipo de bloco econômico mais aprofundado, mas ela tem um papel político muito importante e abre espaço para alguma autonomia com referência à arquitetura financeira internacional. É isso, para conversar e vamos seguir adiante. Obrigado, Prado. Numa, por favor, comece suas primeiras impressões. Eu acho que o programa de hoje, na verdade, mais do que é o caso especificamente dos BRICS, né, ele vai acabar sendo dedicado à situação dos países emergentes, né? Porque é, antes, bom, de continuar sobre esse tema, eu queria completar as observações já completas do Luiz Carlos ao dizer que uma característica dos BRICS é justamente não ter características muito bem estabelecidas. Você tem uma grande heterogeneidade entre os países que compõem os BRICS, desde o início, na verdade. Essa heterogeneidade ela é ligada à existência de posicionamentos geopolíticos diferentes entre os países membros, de características estruturais diferentes, significativamente diferentes entre países membros, e de pesos econômicos também muito diferentes entre países membros. Pensando na dimensão geopolítica, a gente tem claramente alguns países que têm uma inserção geopolítica mais independente do que outros, né? Mesmo se, como já foi comentado, será comentado de novo, um objetivo a priori dos BRICS seria caminhar na direção de um não alinhamento, um pouco na linha do que alguns países tinham feito na década de 50, e aí a gente ia encontrar inclusive a Índia, como fundador dos movimentos dos não alinhados, e hoje também como um dos membros fundadores dos BRICS, tá? Então, poderia fazer esse paralelo, mas quando a gente olha no caso de países como a, bom, de um país, sei lá, como a Arábia Saudita, por exemplo, é difícil falar de um país que tem uma inserção geopolítica totalmente autônoma. Certamente não como a gente poderia comentar no caso da China ou da Índia. A mera presença de bases americanas no próprio território da Arábia Saudita transforma esse país assim numa situação peculiar. Da mesma forma, a África do Sul, o Brasil certamente tem uma inserção geopolítica menos assertiva, do que China, Índia ou Rússia, tá? Então a gente vê que já no campo geopolítico a gente já observa assim umas diferenças significativas. Do ponto de vista estrutural também, a gente tem países que têm uma economia muito completa, no sentido de muito diversificada em termos de setores econômicos,
Bom, na verdade, tem um país que tem essa característica que vai ser a China, tá? Que se tornou o grande exportador mundial de bens manufaturados, que tecnologicamente também soube, como a gente já falou em vários programas, internalizar muitos processos de inovação, está inclusive em disputa tecnológica com os países ocidentais, em particular os Estados Unidos já há algum tempo em muitos setores. Então, aí a China, obviamente, tem uma diversidade, uma diversificação estrutural que nenhum outro membro dos BRICS nem remotamente tem. Mesmo a Índia, né, que seria a priori o segundo país talvez mais diversificado produtivamente. E depois você tem um país exportadores de matérias-primas, tá? Que é o caso da Arábia Saudita, que é o caso dos Emirados Árabes, tende a ser cada vez o caso do Brasil também, ou seja, é muito, não tem nenhum elemento a ser unificador desse ponto de vista. E, por fim, quando a gente olha a questão do peso econômico, de novo, a gente encontra a China numa posição muito assimétrica em relação aos outros países membros. A China tem uma economia, na verdade, maior do que todos os outros membros juntos. Então, lá de novo, a gente observa um desequilíbrio muito grande. Então, essa questão de BRICS em si, institucionalmente, inclusive a própria origem que foi contada do Luiz Carlos, que foi, no final das contas, é um acrônimo que nasce no centro, então, não me parece os melhores auspícios, né, para o nascimento de uma organização internacional. O que é interessante, sim, e aí lá onde a gente encontra alguma forma de unidade, e claramente um descontentamento, obviamente em grau muito variados, às vezes afirmados mais claramente, outros de uma forma mais velada, em relação a uma ordem internacional econômica, política, geopolítica e financeiramente liderada pelos Estados Unidos. Então, de alguma forma, os países tendem a tentar encontrar, né, uma forma de afirmação e construções, eventualmente até institucionais, fora desse sistema, né, liderado pelos Estados Unidos. Como já colocou o Luiz Carlos, não é que tem uma alternativa, por exemplo, do ponto de vista monetário. O dólar continua de forma indisputada a moeda internacional. Então você pode até ter esquemas de bilaterais. A China tem tentado montar esse tipo de esquemas comerciais bilaterais para não usando o dólar, mas bom, isso aí, por enquanto, tem um peso ainda irrisório, tá? Do ponto de vista financeiro, já a situação é um pouquinho diferente. Você tem observado, de fato, crescentes fluxos financeiros entre países da periferia. E, em particular, a China tem se tornado uma grande investidora, em particular em termos de investimentos diretos estrangeiros, ou seja, de investimentos produtivos, né, em muitos países do mundo, muito, obviamente, no espaço asiático, onde ela foi, como a gente já analisou, criando cadeias produtivas integradas que ela mesma lidera, né? Mas também crescentemente em outras regiões do mundo. Tá? Então, isso, obviamente, é algo que, vamos dizer, contrasta um pouco a hiperdominação americana. Tá? E nesse sentido, é obviamente muito importante dizer que a China atualmente oferece muito mais aos países emergentes, os países da periferia, né, usando a, a terminologia estruturalista latino-americana, da CEPAL, do Furtado, do Preves, né, ela oferece mais oportunidades do que os países centrais. Ela fornece financiamentos, realiza obras de infraestrutura, muitas vezes, obviamente, em troca, né, por exemplo, do acesso ou de segurar o acesso, seria melhor dizer, a matérias-primas, mas
enfim, tem várias dimensões nisso, então, mas ela oferece muito. O que, como a gente vem analisado, e cada vez menos o caso dos Estados Unidos. Ainda mais, obviamente, agora com a presidência do Trump, que isso parece capaz de usar uma terminologia, eh, como poderia colocar, guerreira, né, o militar, tá? Eh, coercitiva, seria melhor dizer, tá? Bom, se a gente olhar também a questão da dimensão da projeção, né, econômica a nível global, o curioso é que a China tem se tornado, basicamente, em particular depois da entrada dela da OMC, a grande defensora do livre comércio em escala mundial. O que não deixa de parece ser um paradoxo, né? Lembrando-se que supostamente o país defensor do livre comércio em escala mundial eram os Estados Unidos, que tinham feito disso os seus cargos-chefe, na década de 80 e na década de 90, tá? Só que os papéis se invertiram. E na época, particularmente, na verdade, quando a China começa a ter um peso importante no comércio mundial de bens manufaturados, né, de bens industriais, a China era muitas vezes acusada de não respeitar as regras do jogo, de, na verdade, portanto, impedir esse livre comércio em escala mundial. Agora é o contrário que está acontecendo. E a China que defende o livre comércio, a China que defende o respeito das convenções e dos tratados internacionais de comércio, que defende as regras da OMC, enquanto os Estados Unidos, pelo contrário, adotaram uma postura crescentemente protecionista, em particular, obviamente, a partir do primeiro mandato do Trump, mas que não foi revertida no primeiro mandato, enfim, único, aliás, do Biden, e que tem sido mais do que reafirmada durante esse início de segundo mandato do Trump. Então a gente vê uma inversão, né, sistêmica. E daí é curioso ver que, de fato, frente a essa situação americana, a existência e a organização com a liderança da China de sistemas alternativos de coordenação, de regras internacionais em termos comerciais, até um certo ponto financeiro, etc., e algo que marca uma mudança significativa. Como a gente já observou, hoje você tem, assim, na China, a capacidade produtiva, financeira e, obviamente, tecnológica de não precisar mais dos Estados Unidos enquanto fornecedores, até como mercado, né? E até um certo ponto também da Europa. E, portanto, a China pode muito bem, de fato, hoje funcionar num sistema econômico, bom, que obviamente tem onde o peso do mercado interno é muito grande, mas integrando-se ainda mais com o resto do mundo. Exatamente o que ela está fazendo. Que isso tome as aparências de um processo concertado com outros países, como parece dar a impressão do BRICS, tudo bem, né? Mais uma roupagem. Mas, bom, quando a gente olha, por exemplo, a atuação do Banco dos BRICS, ela é muito limitado. A atuação, o Banco dos BRICS, no ano passado, tinha como objetivo de emprestar 5 bilhões de dólares, e nada, tá? Comparado com o que a atividade dos bancos de desenvolvimento chineses voltados para financiar investimentos fora da China e uma parcela mínima, tá? Então isso mostra que tudo bem, esse tipo de organização elas têm essa, pelo menos essa vantagem de aparentar apoiar um sistema multilateral. Mas nesse multilateralismo, vamos dizer, do Sul, né, que seria encarnado nos BRICS, claramente o líder econômico, pelo menos, o líder econômico, produtivo e tecnológico, é a China. Tá? Mesmo a Índia, que, bom, tem, como a gente já falou,
uma diversidade produtiva significativa, nem remotamente tem essa capacidade de projeção que é externa que tem a China e de financiamento. Inclusive, olha, quando a gente compara os fluxos de investimento diretos estrangeiros que saem da China e os que saem da Índia, bom, a diferença é muito grande, tá? A gente está falando de um multiplicador, enfim, uma diferença de 1 para 40 ou 50, tá? Então, claramente, tem a China e tem o resto. Tá? Então, eram essas pequenas observações que eu queria fazer para iniciar, mas imagino que o debate vai continuar com o Luiz Carlos. Vai, certamente. Deixa eu trazer alguns elementos que eu acho importante. Gostei muito, Numa, que você fez a ligação com o movimento Terceiro Mundo. Eu concordo integralmente para você, e por isso eu entendo que os BRICS têm um papel simbólico muito importante no mundo contemporâneo. Não dá para se reduzir. E como o movimento do Terceiro Mundo também não era uma questão essencialmente econômica, tinha uma série de outros papéis importantes sobre isso daí. Uma curiosidade, eu acho que até é um fato interessante, a expressão terceiro mundo, uma das primeiras vezes que ela foi expressa, né, quem usa essa expressão pela primeira vez é Alfredo Sauvy, que é um demógrafo francês. Ele esteve no Brasil em 1951 e apresentou numa conferência, ele fala sobre o terceiro mundo, e depois ele vai publicar no France Observateur, em 52, um artigo chamado Terceiro Mundo, um Planeta, né? Trois Mondes, um Planeta. Um pouco depois disso, em 55, um grupo de países se reuniu, que é hoje na Indonésia, na cidade de Bandung, para fazer uma conferência afroasiática. Na verdade, os países estavam lutando contra o colonialismo naquela época. E se nós pegarmos os países que estavam presentes nessa chamada Conferência de Países Não Alinhados, tem um número grande de países que participam também dos BRICS atualmente. Por exemplo, a Índia, a China, a Indonésia, o Egito, a Etiópia, tem outros que não estão, tipo o Paquistão, até pelo conflito com a Índia e outras questões. E se a gente pega os termos, quer dizer, os pontos que eram os objetivos dos chamados princípios da Conferência de Bandung, o respeito aos direitos fundamentais, a não intervenção e a não ingerência nos assuntos internos de outros países, a recusa da ideia de defesa coletiva, que isso interessava as grandes potências, portanto, ele não seria nem o primeiro mundo liderado pelos Estados Unidos, nem o segundo mundo liderado pela União Soviética, seria um terceiro mundo. Hoje, o que seriam os países do terceiro mundo são chamados agora de Sul Global. O Sul Global, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, se refere ao mesmo fenômeno. São justamente os países que não formam o núcleo central dos países industriais avançados, né, que, em última instância, dominam a ordem econômica, a ordem política internacional. Então, o BRICS ele tem um papel muito grande de ser um canal pelo qual essa ordem pode ser contestada. E aí, um ponto que eu discordo do Numa, eu não sei se eu discordo, eu não sei qual é a visão exatamente dele, é que os países que querem participar do BRICS, eles claramente o fazem numa posição defensiva. A questão da Arábia Saudita, não há dúvida que a Arábia Saudita é um importantíssimo aliado americano. Aliás, ele só existe como país porque foi criada pelos ingleses, né? A Arábia do Saudi, né? Que foram aliados ingleses da Primeira Guerra Mundial e a Saudi, e que se organizou como um país em função da atuação dos britânicos
e quase como um prêmio pela sua inserção. Na época, o Império Otomano, do qual o mundo árabe estava vinculado, era inimigo, estava aliado à Alemanha e à Áustria-Hungria contra a Rússia, França e Inglaterra. Então, o problema é que a Arábia Saudita entende, eu acho que com razão, que a sua posição está longe de ser segura. A instabilidade política nos Estados Unidos é tal que a qualquer momento eles podem ser tratados como adversário. Então, não dá para ter segurança de que fazer business as usual como os Estados Unidos dá conta do futuro do país, que procura um espaço com alguma independência dentro desse processo. Outra questão que se coloca aí Uma é coisa, que. Luiz Carlos, eu acho que tem que insistir nesse ponto. De fato, os Estados Unidos introduzem, particularmente com o Trump, obviamente, uma incerteza absoluta em termos da própria manutenção de tratados, de esquemas de integração. Bom, lembrem-se como eles têm tratado, por exemplo, o México e o Canadá. Os Então, principais aliados, né? Os principais parceiros comerciais, é uma pois maluquice. é. Então, imagina, realmente, na posição da. E a Arábia Saudita, lembrem-se que num programa anterior a gente tinha mencionado esse distanciamento, né, em relação entre É, Estados Unidos e a Arábia Saudita, né, porque até pela questão do petróleo, né, o, é, para fixação do preço internacional do petróleo, a Arábia Saudita não tem mais o mesmo papel que já teve. E a Arábia Saudita, inclusive, se tornou meio que um concorrente, entre aspas, dos Estados é, Unidos, né? Porque lá teve essa revolução do fracking, é. do gás de E, xisto, né? e o E, atual, que seria o próximo rei, né, o MBS, Mohammed bin Salman, ele tem pretensões de atuar de maneira mais livre, né, com uma figura mais de alguma autônoma, né? mais Exatamente. autônoma, com referência aos outros países, né? E outro fator, Numa, só para eu concordo integralmente com você, é o aspecto que muitos desses países têm uma cultura própria que os distancia da agenda de reformas culturais do Ocidente, principalmente questões identitárias, né? A Arábia Saudita é um regime absolutista, né? Tem regras muito estritas de comportamento. O Irã é diferente da Arábia, completamente diferente da Arábia Saudita, porque não é de maneira nenhuma um regime absolutista, mas também não é democracia, mas é uma república. E é uma república com uma cultura própria, herdada da tradição persa, xiita e não sunita, como a Arábia Saudita, também tem características que lhes são próprias. A Índia, uma fortíssima cultura interna, com muitas divergências, muitas línguas, religiões, e com uma relação difícil com a China. A Rússia tem uma relação próxima com a Índia. E no passado tinha uma relação difícil com a China, hoje não, mas no passado já teve. Então, realmente, também você tem uma série de características desses países. Mas, a meu ver, justamente essa diversidade é, curiosamente, a força do grupo. Porque o que esses países têm em comum é defender um princípio que vai desde lá atrás da Conferência de Bandung, que é a não interferência de assuntos internos. É, Cada país resolve os seus problemas sem que o resto do mundo venha apitar dentro disso daí. Isso é uma agenda que era muito importante nas primeiras conferências afroasiáticas. Claro que naquela época, em função da questão do colonialismo, né, lembrar sempre que o Reino Unido e os Estados Unidos promoveram vários golpes de Estado nos países recém-independentes da África, da Ásia, etc., mas que toma uma nova forma no mundo contemporâneo. Quer dizer, a insistência da Europa e dos Estados Unidos de querer dizer o que é bom para o resto do mundo, sob o ponto de vista econômico e sobre outros aspectos, encontra sempre uma resistência muito grande, principalmente por esses países de tradição e cultura mais forte. Mas, por outro lado, isso eu concordo com você,
Nós temos, quando eu acompanho um pouco inclusive as muitas conversas sobre BRICS, etc., muitas pessoas que analisam os BRICS colocam para os BRICS aquilo que eles gostariam que o BRICS fosse, não aquilo que ele é. Há um pensamento de desejo, um wishful thinking muito grande com referência a isso. Você nunca vai conseguir uma aliança dos BRICS organizada de resistência contra os Estados Unidos ou coisa, de maneira estruturada. O que não quer dizer que muitas das ações realizadas nos BRICS vão ter esta consequência de enfraquecer o sistema monetário internacional controlado pelos Estados Unidos, de abrir espaços para um comércio que não é tão controlado pelos países industriais avançados, de questionar tentativas de interferência em estados nacionais. Ou seja, tem que tratar os BRICS aquilo que eles são, uma manifestação de desconforto contra a ordem econômica e ordem política internacional, mas não como uma alternativa a essa ordem, mas um questionamento a essa ordem. Passar a bola um pouquinho para você. Você concorda comigo com referência a isso? Não. Tá sem voz aí. Eu acho que justamente esse ponto lá essa referência à questão dos não alinhados, ela é muito interessante, porque, inclusive, a gente pode, pela anedota, assinalar que esse ano seria o aniversário dos 70 anos da Conferência de Bandung, tá? Curiosamente, eu Que não sabia, que coisa aconteceu em cinquenta e interessante. cinco. Eu acho que a gente deveria fazer um programa sobre a Conferência de Bandung, porque é muito interessante. Né? Pois é, mas Inclusive para nós, de terceiro mundo. Eu não sei se você pegou, você estava fora do ar. Eu fiz um comentário que a primeira a vez que foi usada a palavra terceiro mundo foi o Alfredo Salvi, que é um uhum, demógrafo sim, francês, que sim. fez uma conferência aqui no Rio em 51. Depois ele publica aquele artigo famoso no France Observateur, né, de 52, Trois Mondays, se eu não me engano, era Uniplanète, né? O planeta é feminino em francês, não é Uhum, isso? uhum. Mas, então, o Brasil sempre teve muito envolvido, ele participou na Conferência Afroasiática como observador, ele sempre teve muito presente em todas essas questões. Então, eu olho para os BRICS muito mais como um movimento que foi muito importante, até para a formação, né, da ação dentro da ONU, né, o chamado Grupo de 77, que o Sim, para os Brasil, a não Índia, alinhados, Luiz Carlos, não é o para os grupo livres. dos não aliados, Isso. que tiveram. É um movimento do terceiro mundo, que você chama, mas na verdade é o grupo não aliado, que, que acabaram tendo uma importância grande, inclusive na UNCTAD, na parte de comércio internacional. O papel foi fundamental para criar a tal da parte 4 do GATT, que discutiu comércio e desenvolvimento. Então, o que eu chamo a atenção é pela importância disto, mas por razões muitas vezes distintas daquilo que muitas vezes é colocada no debate contemporâneo. Então, eu acho que, bom, indo nessa linha, a gente pode, aliás, se perguntar, e era o caso de um artigo publicado em abril, né, desse ano, no The Economist, né, que se perguntava por que não houve basicamente nenhuma comemoração da Conferência de Bandung. É uma boa pergunta, né? Eu acho que E a deveria ter pergunta havido. deles, achei. Bom, as respostas dadas não me convenceram totalmente, mas eu acho que a pergunta merece de ser colocada. E o que a gente pode observar é que, de fato, e aí nesse sentido que acho que a gente tem, assim, tomar um certo cuidado, né, com o paralelo que a gente estaria inclinado a fazer entre BRICS e não alinhado, porque tem, acho que uma série de diferenças, tá? No caso do movimento dos não alinhados, existia a ideia
fundamental de uma eh, igualdade de destino entre o que seriam os não alinhados, ou seja, os países do terceiro mundo, da periferia, em relação ao primeiro mundo. O Em primeiro é o segundo, né? É o bloco soviético. Tem que explicar. O É, primeiro é os Estados Unidos e a Europa Ocidental, e o isso, segundo a União Soviética e o bloco isso, soviético. Tá? Então, o exatamente. terceiro é o que não pertencia nem o primeiro, nem o segundo. É, Era o exatamente. ter... Não é a Mas terceira aí, bom, classe. já tem Muita essa gente confunde com diferença, isso. Né? É. já tem essa diferença não alinhado e não alinhado dentro de um contexto histórico Claro, específico, que é o da Guerra Fria, que não existe mais. Não claro, tem mais um bloco socialista e nada a China representa um claro. bloco socialista, tá? Que seria autônomo, meio autárquico, como era o caso no pós-guerra, tá? Então já isso é uma diferença fundamental. Não tem dois sistemas alternativos. Na verdade, você tem um sistema que é o sistema, do ponto de vista econômico, que é o sistema capitalista. E os próprios países dos BRICS não contestam isso. Pelo contrário, se a gente for olhar, a China está acusando até os Estados Unidos de não ser capitalista o suficiente na questão do comércio internacional. Esse é o Então, ponto. esse De é não o. querer seguir as regras do jogo do capitalismo, da Pois tirania. é, tá? Então aí, Não, livre comércio, né? Livre exatamente, investimento internacional, a ideia de que há exatamente. convergência de interesses entre os países. Então, Né? já do ponto de vista sistêmico, não existe essa ideia que vai ser inventado um novo sistema econômico. Porque não esqueçamos que os membros fundadores dos não alinhados, que vão ser o Egito do Nasser, a Indonésia do Suharto, não, Suharto, é. pessoal. A Iugoslávia do Tito, a Índia do Nehru, todos esses países tinham em comum de, ok, não ser alinhados com nenhum dos blocos, mas de ter fortes tendências estatistas e, inclusive, até um certo ponto, socialistas. Só que misto com a ideia de inventar um modelo que seja uma espécie de híbrido, né, entre os modelos capitalistas e socialistas, mas muito mais próximo em termos, pelo menos, de inspirações, de objetivos dos modelos dos países socialistas. Em nada encontramos isso nos BRICS. Tá? Não tem um país mais adepto do capitalismo selvagem do que os Emirados Árabes Unidos, né? O do que sei lá, até, bom, a Arábia Saudita ainda não entrou, mas está querendo entrar. Bom, a Indonésia também não é exatamente um país socialista, né, tá? Então a África do Sul tampouco, o Brasil tampouco, tá? Então a gente vê que já ideologicamente não tem essa pretensão de inventar um novo sistema. Tudo isso se dá dentro do capitalismo. Então isso já é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a ideia, que era uma ideia forte do um alinhamento de uma solidariedade absoluta entre os povos oprimidos do terceiro mundo, não sei se a gente pode identificar isso nos BRICS. Porque quando a gente olha a China, não se considera mais, certamente, um país do terceiro mundo. Não tem nenhuma identidade terceiro mundista. Pelo contrário, ela se Uma vê. curiosidade, numa, só um parênteses. Na conferência de Bandung estava o Japão, tá? Sim, 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 sim. Só Como para. observador. Sim, Como mas estava o observador. Japão. Não Mas como estava o membro, Japão. não assinado, né? Mas como observador. Então não se enxerga de forma alguma É, a China, não se vê dentro disso, nem a Índia, aliás. Tá? E é. uma diferença enorme, tem que pensar que hoje, isso é colocado inclusive lá nesse artigo do The Economist, a Ásia representa 44% do PIB mundial. Tá rumo a representar, bom, em vista as dinâmicas diferenciadas, né, de crescimento, logo, logo vai representar metade do PIB mundial. Então não é uma situação muito diferente nesse sentido, tá? Inclusive mais, na verdade, a ideia que, já que representa esse peso, países como a China, como a Índia, eles querem, obviamente, estar numa posição
não numa posição subalterna na organização do sistema econômico internacional. Então, nesse sentido, tem uma afirmação, mas não é afirmação a partir de uma identidade de, sei lá, oprimido, não, é a partir de uma, justamente da força econômica, produtiva e tecnológica que foram conquistando, tá? Então, Tá, eu é acho só. que eu acho que até o fato de ninguém festejar, ninguém nem ter feito celebrações em relação a essa questão dos não alinhados, nem na Índia. Tá? Até porque o Modi é alguém que não carrega a visão para quem esse movimento dos não alinhados, justamente pelo conteúdo meio socializante que ele identifica, e algo do qual ele não quer saber. Tá? Explica para o nosso público que Modi, embora seja um nacionalista importante, ele é um homem de direita. Sim, sim, Ele sim. destrói muitos direitos E sociais na odeia o Índia, partido do do Congresso, que era o partido Congresso que que tem tradicionalmente essa era o história. partido do Nehru, Exato. Numa, eu achei isso importante chamar a atenção o seguinte: se por um lado a opressão ou a interferência da Europa, dos Estados Unidos, né, do nosso global, em cima dos países da periferia é muito ruim, tem implicações, uma série de problemas, muitos desses países, diferente, você tem razão, do que a agenda do terceiro mundo, querem também o direito de explorar o seu povo sem que ninguém o reclame disso. Isso também é um problema. Então, o governo da Rússia é um governo de direita, é um governo conservador. Né? O governo do Irã é um governo autoritário. A Arábia Saudita é um governo absolutista. Aí a África do Sul é bem mais complicada. Ela tem uma política neoliberal, mas é uma democracia, é um país muito interessante, com uma série de problemas sobre isso. A Índia também é uma imensa democracia, mas com muitos problemas, como nós temos no Brasil. Lá é o radicalismo hindu, né? No nosso caso, essa confusão evangélica com o neoliberalismo. Lá a extrema-direita deles não é neoliberal, é diferente. A Indonésia é uma complicação, também tem um país muito populoso e uma imensa economia, né? Uma complexidade muito grande, com uma série de relações complexas também com a China, com o Japão, com a Malásia do lado, com todas as coisas associadas a isso. Ou seja, o que eu acho interessante passar para quem nos ouve é o seguinte: hoje em dia, quando a gente acompanha um pouco a análise internacional da internet, ele é muito polarizado por lados. As pessoas gostam de ter seus times. Infelizmente, o mundo hoje é muito cinza. Ele não é branco e preto, não tem mocinhos e bandidos. Você tem coisas interessantes e coisas complicadas. E se nós não temos um olhar crítico pelo que está acontecendo, nós tendemos a ter um viés muito simplista sobre as transformações globais em andamento. Eu acho que tem uma coisa interessante que o Numa estava falando. Eu só queria refletir um pouco sobre essa questão do não alinhamento, né? No caso dos BRICS, muito pelo contrário, né? Você tem o alinhamento, né? Se você imaginar, você se alinha com as, né? Vai se alinhar com Não, eu não as. acho, não. Não. vai- Isso Não, eu não, não acho. Não. eu estou te falando isso. Aqui não tem essa questão do não alinhamento, tá certo? Porque não tem os dois polos, né? Porque. É, Mas aí que tá, quer dizer, não sei se tem ou não tem um dois polos. Eu quero falar o seguinte: não tem o alinhamento, como a questão lá dos não alinhados, lá atrás. é. E me parece que também o Numa tem razão. Aqui não tem uma questão ideológica, uma questão. Me parece que é muito puxado pela força econômica da China. Então é uma aproximação. Quer dizer, mais do que uma questão ideológica, é uma questão de fundo, que é mais uma questão comercial, uma questão econômica, uma questão de não ficar fora dessa, digamos assim, dessa vertente chinesa, né, ou das oportunidades que a China oferece. Então, me parece que muito distante da discussão lá do Nehru, da questão do Nasser, né, da questão lá dos não alinhados.
que a questão autárquica indiana, né? Coisas que eram muito marcantes. Então, me parece que às vezes, me parece muito mais um acordo de conveniências, né? Que você junta uma série de conveniências ali. Quer dizer, a Índia, tudo bem, mas eu vou nos BRICS, tá certo? Quer dizer, eu vou aqui, mas vou lá também, que a Índia está sempre com uma pata aqui ou não. E se você quiser, você pode botar também a questão do Irã, a questão da Rússia, você vai, tá certo? Jogando mais para uma questão mais de, digamos assim, de enfrentamento com o Ocidente, a lá Irã, a lá Rússia, ou pelo menos aparece assim, não que seja um enfrentamento, mas aparece dessa forma. Evidentemente não é o caso da China, a China não tem nenhum interesse nesse tipo de coisa, mas me parece assim um acordo onde você está ali procurando aproveitar oportunidades, né? Ali tem oportunidades, então a gente está nessa porque de repente pode sobrar alguma coisa aqui, etc, etc, e a gente não pode. E uma também, claro, a falta de atratividade do Ocidente, né? Digamos assim, entre aspas. Então, como não tem mais um desenvolvimento a convite, né? Aquelas coisas todas que houve, então, cara, o que a gente tem isso aqui é o que a gente vai. Então, me parece um pouco assim. Agora, acho muito distante daquela leitura que muitas vezes se faz, né, do sul global como uma coisa homogênea, uma coisa, né, que muito heterogênea, Dinâmica e muito grande, com uma posições proposta alternativa, não existe isso. distintas, mas parece que, olha, a gente vamos aqui porque aqui pode dar algum samba aqui, né? Então a gente vai nessa festa aqui, porque essa festa aqui pode dar samba, e o Ocidente é uma festa muito michuruca, que não oferece nada, né? A cerveja é quente, o Guaraná tá, né, tá faltando, né, o bolinho lá, o croquete é muito da vida. Então vamos aqui que o E o chinês. leão de chácara está sempre ameaçando, né? Exatamente, o cara está sempre ameaçando dar porrada na gente, então vamos aqui com o chinês, vamos juntando aqui, que pelo menos rola um samba aqui mais ou menos, uma comida, né, razoável, e é razoável. Então é aquela festa que ninguém vai porque tá bombando, né, que vai estourar, mas pô, vamos lá que de repente dá para pintar alguma coisa. Aquele baile que tu vai, sei lá, vai que pinta. E me parece que os BRICS é assim. Não com essa interpretação, muitas vezes, que as pessoas dão um pau, não, mas tem jogo agora, eu concordo com o Prado. É um espaço. É um espaço que os países vão aproveitando. Pô, tem, cara, a gente está aí, É, vamos ver se dá é, alguma coisa, etc, etc. Não é uma eu, coisa maravilhosa, né? Porque eu acho que hoje em dia não tem nada maravilhoso. Cara, é o que dá, vamos nessa, o adversário é favorito, vamos dar o melhor de si, né? Etc, etc. E acho que, para terminar, que os Estados Unidos, de uma certa maneira, não vê isso de bons olhos, com bons olhos, exatamente por essa coisa do espaço e da conveniência, sabe? De repente pode dar alguma coisa, né? Então fica um pouco essa questão que o Trump tem um pé atrás, ele tá certo, esse negócio pode dar samba, né? Não sei se vai dar, mas vai que dá. Então eu acho que tem essa dimensão. o Sim, o Bicário, que só para ir nessa linha, eu acho o seguinte, que ele dá samba no seguinte sentido. Ele reduz a capacidade dos Estados Unidos e da Europa de impor sua agenda, principalmente a países de renda média como o Brasil. Quem ganha mais com os BRICS? Países de renda média. O Brasil ganha muito, embora menos do que se nós estivéssemos lá do lado da Índia. Porque nós estamos muito próximos, nós somos no hemisfério ocidental. Nós temos uma fraqueza doméstica que a Índia não tem, só para efeito de comparar. Com todas as divergências na Índia, é uma sociedade muito mais autoconsciente do que um país como o nosso, que tem uma percentagem importante da população que não tem identificação com qualquer coisa parecida com o projeto nacional, se é que isso existe. Agora, o grande ponto é que com a crise do socialismo real, com o fim do modelo soviético, não tem nenhuma utopia nova na mesa. E isso é para onde se caminha. Então, os caminhos estão muito abertos. Eu acho que o Numa tem razão quando ele diz que o que está na mesa é só o capitalismo. Só que eu acho que você tem muitas formas de capitalismo. Né? Você pode o capitalismo mais organizado, onde você coloca restrições à acumulação de capital, tributação sobre os mais ricos, uma política de bem-estar social, faz uma ordem muito mais equilibrada do que o modelo
selvagem lá Estados Unidos. O que vai ser no futuro a gente não sabe, mas de qualquer maneira, o que está na mesa não é uma agenda tão clara como já foi no passado, onde você tinha algumas escolhas meio definidas, e é sobre isso que se caminha. Mas, Agora, por Prado, isso que talvez, traz muita perplexidade, não é, Bicalho? Prado, Desculpa. talvez com mais, digamos assim, era mais clara, mas com menos potencial, né? De repente, agora o potencial é maior agora do que lá. Mas eu gostei dessa Talvez. questão que você falou, que eu acho que é uma boa leitura, quer dizer, é muito mais o exercício do pragmatismo do que de uma utopia, tá certo? Eu achei Sim. esse gancho um bom gancho. Eu É acho um ato de é o que resistência, dá, né, não meu é um irmão? ato de. A gente queria, mas ó, o que deu foi isso aqui. Então, é um exercício de pragmatismo, aproveitando as oportunidades que tem e as oportunidades que não tem, né? Saindo de uma certa esfera, vindo para cá, para ver se a gente arruma algum tipo de possibilidade, né? Mas daí até transformar, né, o sul global na, sabe, alguma coisa parecida com o que a gente já teve lá atrás é mais difícil. Embora também era bastante heterogêneo, né, Prado? Se a gente pegar mesmo Muito, muito também. a questão da É, cortina lá para cá, o mundo é. bipolar, essa bipolaridade também era cheia de heterogeneidade, né? Também era uma O coisa. que a Iugoslávia tinha a ver com a Indonésia, só para fazer uma comparação. Não, o Na que que a época, o Sérvia tinha a ver com a Egito. Croácia? Não precisa ir muito longe, né? Se você for Não, levar isso. na Croácia, Olha, aliás, o já que você Tito era tocou na croata. Iugoslávia, o que que a Sérvia tinha a ver com a O Croácia, né, Tito cara? era croata, não era nem sérvio, né? Isso, Só para exatamente. lembrar. Então, essa história era um Mas, pouco. bem, eu acho que é isso. E só para fechar, qual é a agenda de 6 e 7 de julho? Reforma da governança global, que eu acho que esse é um fórum importante para criar algum acordo sobre o qual pressionar outros países dentro desse sentido. Cooperação entre os países do sul global, que é o que a gente vem discutindo, é meio óbvio. Algumas prioridades temáticas, como saúde global, que é muito importante, tem a questão de remédios, tem uma série de coisas que são importantes. Comércio, investimento e finanças. E aí, mecanismos para escapar das sanções cada vez mais Sim, desproporcionais e meio aleatórias dos Estados Unidos e da Europa. É importante encontrar esses caminhos também. E a arquitetura multilateral de paz e segurança, eu acho que aí é mais complicado, você não tem muito o que seguir. A questão da institucionalidade dos BRICS, como é que eles vão se expandir, o que eles vão fazer, isso vai ser uma discussão importante. E a questão do clima e da sustentabilidade, que também diferentes países têm diferentes visões, mesmo entre o bloco dos BRICS, né? Bem distinto as visões sobre esse tema quando se analisa nesse conjunto de países, né? A Indonésia não é lá exatamente uma grande protetora do meio ambiente, só para pegar um exemplo, né? ele Quanto à podia. posição do Brasil dentro disso. Ou seja, eu acho que é isso, sabe, cara? Eu acho que Pronto, nós é não só temos muito mais a falar. uma última rodadinha curtinha aqui, justamente para a gente fechar. A gente já está quase com uma hora de programa, vamos fechando. E eu queria só uma questão, um comentário rápido de vocês dois. É, um pouco aí, bom, quais são as possibilidades do Brasil nessa reunião? Quer dizer, tem algum tipo de liderança? Não tem? Ou a gente é simplesmente o anfitrião? Ou é bom para o Brasil, que o Brasil pode avançar? Quer dizer, como é que fica o Brasil nessa reunião? Não estou falando se o Brasil nos BRICS, isso é bastante objetivo, né? Ali, quando você traz, você faz aqui, qual é a vantagem brasileira? Tem uma possibilidade da gente ter algum tipo de liderança? Tem alguma possibilidade? Como é que é esse negócio? Como é que o Brasil fica nessa? Vai jogar esse Eu vou, jogo? Quais são as eu vou dar expectativas? minha opinião nisso, Bicalho. Eu acho que depois, só o número termina, eu comecei. A meu ver, o Brasil é muito importante nesse processo, primeiro porque ele é o único país das Américas. Tem a Venezuela, tem Cuba é observadora, mas que não tem peso dentro disso. O É, pois Brasil é. é um dos criadores dessa situação. Tem uma situação única que é o fato da figura do Lula, que provavelmente é uma das maiores lideranças históricas no século XXI, certamente do Sul Global. Ele tem um papel muito importante com referência a isso. E também o fato de que o Brasil ele tem uma agenda de independência não apenas com referência aos países
do norte, Europa e Estados Unidos, mas também com a agenda russa e uma visão muito pragmática com a agenda chinesa. Então, ele faz um certo contraponto para uma agenda muito mais clara da Rússia, que está no meio de uma guerra, e com a China, que está numa polarização com os Estados Unidos. Então, eu entendo que o Brasil vai ter um papel muito importante, tem um papel muito importante, a Índia tem, mas Brasil, Índia, a importância vai depender muito do momento interno. Como é que está, quem vai representar, quem é o governo de ocasião, como é que se coloca. China e Rússia têm agendas que são mais permanentes, vamos dizer assim, e são distintas de países como Índia e Brasil. Indonésia nós temos que ver, não sei. A Arábia Saudita, me parece que a posição é quase como aquele seguro, sabe? Vamos ficar aí que se der problema com o meu aliado tradicional, que é os Estados Unidos, eu tenho uma saída aqui por esse lado. Eu sei lá o que esse cara vai querer, esse meu aliado é muito instável, então deixa eu fazer uma pontezinha. E os outros países são muito mais simbólicos. O Egito ele tem um papel simbólico. Lembre-se do papel do Nasser na Conferência Afroasiática. A Etiópia, como o único país que não passou, conseguiu sobreviver sem nunca ter virado colônia, todo o simbolismo da Etiópia na África, ele tem um papel dentro do gênio. O fato dos Emirados é o seu papel sobre energia, ele não tem muito mais o que colocar fora disso. Então, você sempre tem em qualquer grupo, né, no grupo original lá da Comunidade Econômica Europeia, você tinha Benelux, mas o que importava mesmo era França e Alemanha, né, a Itália um pouquinho, mas no Mercosul o que importa é Brasil e Argentina, mas o Paraguai e Uruguai e Uruguai são importantes nesse equilíbrio. Então, tudo isso faz parte quando você monta uma estrutura do gênero com essa importância e com essa dimensão. É isso, Numa. Qual é o papel do Brasil aí nesse jogo mais de curto prazo agora, né, específico? A gente está falando da. Não estou falando nos destinos, não. Estou falando simplesmente nessa reunião, nesse exato momento aí que está rolando. De... Bom, eu confesso que eu não tenho uma resposta Não, muito. não, é porque exatamente isso. Não tem uma resposta, uma Pronta, resposta. mas eu até estou engasgando. Eu acho que assim, como foi sublinhado já pelo Luiz Carlos, mas acho que é importante lembrar, o Brasil tem uma tradição diplomática muito mais enraizada do que muitos outros países, parte dos BRICS. Provavelmente Brasil e Índia são os dois países do grupo que têm a tradição diplomática mais forte, porque a China, até pelo isolamento, né, no qual ela se encontrava, não tem, aí tem uma posição diferente. Então, claro que, do ponto de vista brasileiro, acho que tem o interesse, obviamente, de se integrar cada vez mais com os outros países emergentes, e, em particular, tem a análise, como a gente já colocou hoje, né, que é impossível, até pelos laços comerciais que existem, eh, para o Brasil se afastar da China, isso é uma impossibilidade. Então, o Brasil quer manter assim as portas abertas e construir algum tipo de institucionalidade com os países emergentes. Tá? Mais do que qualquer coisa, eu acho que é isso, participar das oportunidades que vão poder surgir da associação com os diferentes países dos BRICS, mas ao mesmo tempo, tampouco se cortando os laços com os países ocidentais, que eles sejam os europeus, com os quais, pelo contrário, têm se aproximado até. A gente viu as tentativas de negociação, né, já fizemos um programa sobre isso, né, com a União Europeia, né, até dos Estados Unidos. Tá? Você vê o quanto o Brasil tenta gerenciar essa relação. Ao mesmo tempo, como já foi colocado, o Brasil não vai endossar as cruzadas russas ou iranianas. Tá?
Lembrem-se que no primeiro, enfim, nos primeiros dois primeiros mandatos do Lula, houve a tentativa, houve uma participação, inclusive, do Brasil protagonista, a tentativa de arrumar acordo com o Irã. Tá? Então tem sempre, o Brasil é uma espécie de mediador, na verdade, dentro desse espaço dos BRICS e também com os países centrais. Até um certo ponto, a Índia e a Indonésia também estão. O que aconteceu? Se a gente for olhar um bom termômetro disso, são as negociações que foram instauradas depois do anúncio pelo Trump das tarifas. Tá? E também não esqueçam, depois que ele ameaçou, acho que botar uma tarifa de 100% em cima dos BRICS se tentassem criar uma moeda, né? Os primeiros a responder que não ia ter jeito nenhum uma moeda dos BRICS foram Porque, aliás, nem dá, nem passou pela cabeça de ninguém. Não tem pé sim, nem sim, sim. cabeça isso. Sim, Imagina. sim, mas a Índia, não, a China nem não falou nada, né, obviamente, mas a Índia e a Indonésia, sim, fizeram comunicado oficial dizendo que não tinha, o que já mostra uma diferença. Indonésia e É. China têm uma relação com os Estados Unidos, têm negociado, inclusive, de não ter medidas protecionistas em troca da abertura dos seus mercados à compra de aviões, né, em particular, no caso de aviões civis, da Boeing, e também em troca da compra, de a realização de contratos de compra de gás e de petróleo. Então, tem canais de negociação abertos, muito mais, vamos dizer, muito mais intensos, né, entre esses países, ou o Brasil até, né, a gente viu recentemente, né, uma série de encontros, né, do que existem, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos, claramente. Tá? Então, realmente, a gente vê que o Brasil tem uma posição no final das contas, a gente poderia dizer que o Brasil quer, até um certo ponto, ser um não alinhado, não no sentido inicial dos não alinhados lá de Bandung, mas ser um não alinhado entre os dois polos que se da economia e da produção mundial, que seriam hoje a China e os Estados Unidos, até do ponto de vista geopolítico também, mas se a gente for levar em conta a dimensão econômica e produtiva, até dos três polos, que seriam Estados Unidos, Europa como um todo, espaço europeu, não estou falando da União Europeia, todos os países europeus, e a China. Ou seja, o Brasil não quer se alinhar com, não quer abraçar a Nuno, causa de de- deixa que eu é botar. pragmaticamente, e acho que nesse ponto de vista, o Lula e a doutrina que ele representa em termos de inserção geopolítica, eu acho que está certo, tá? E tirar o proveito, na verdade, de relações que existem com esses três blocos. E até, vamos dizer, usando um pouco o que faziam os países não alinhados na época da Guerra Fria, usando um pouco até essa possibilidade de se mover de um lado e o outro até para conseguir algo na negociação, tá? Então, Numa, só para seria falar, meio... nós estamos condenados a isso pelo nosso espaço geográfico. Geografia está me destino. O Brasil nunca vai poder. A Índia ela está fisicamente do lado da Rússia e da China. Nós estamos fisicamente muito mais próximos dos Estados Unidos e da Europa. É impossível para o Brasil se distanciar. Seria um custo não apenas econômico, mas político gigantesco, um afastamento desses polos do Ocidente. Então, eu concordo com você, mas eu entendo que isso é que o Brasil busca, mas é isso que o Brasil tem que buscar pela sua própria posição geográfica e pelo fato de ser um global trader. O Brasil, os Estados Unidos têm no Brasil um mercado de exportação muito importante. É um dos grandes mercados para os Estados Unidos também. É importante chamar a atenção de uma série de produtos. O Brasil exporta muito, os Estados Unidos exporta muito para o Brasil. Você tem fortes ligações com os Estados Unidos, tem fortes ligações com a Europa, inclusive culturais, muito mais do que com a China. Mas a China é o principal destino do agrobusiness brasileiro, de uma série de questões e agora de investimentos.
Então é isso mesmo, né? Esta é a nossa posição. Por isso é muito diferente da posição da Rússia, né, que é inevitável. A Rússia cada vez mais se alinha à China e se distancia do Ocidente. Aliás, ela não tem alternativa a não ser isso, é o seu destino também. Para o Brasil, nós não temos nada a ver com isso. Nós vamos continuar a negociar com eles e negociar com a Europa e com os Estados Unidos. Nós não queremos participar dessa separação. E é isto mesmo. Até porque não tem um polo socialista e outro capitalista para escolher. Todos são iguais nos seus desenhos domésticos, capitalistas, alguns mais justos, outros menos justos, mais organizados, menos organizados, mais à direita, mais à esquerda, mas, na verdade, dessa imensa confusão que é o mundo contemporâneo. É isso, Pradinho. Obrigado ao Numa, obrigado ao Prado, né, por terem participado dessa nossa mesa redonda. Esperamos que na próxima vez a gente possa contar com o Bastianzinho, né? Gente, que é brincadeira, ele não é sonegador, não, coitado, vai ficar um ponto da vida. Me chamaram de sonegador naquela porra, naquele negócio assim, não, que isso. Professor não ganha o suficiente para sonegar nada, Nem né? para isso, né? Não tem jeito, é tudo por dentro. Não ganha para sonegar, né? Não dá para ter essa função. E a gente espera que essa conversa de hoje ela tenha sido útil para vocês. A gente sempre procura colocar outras visões, né, distintas na mesa. Você tem bastante avaliações hoje, né, sobre BRICS, essas coisas das relações internacionais, tudo bem? E a gente procura acrescentar um pouquinho a essas discussões, né? A gente não tem, como diz o Prado sempre, nenhuma pretensão de ser a última palavra, né, de ser a coisa definitiva, de ser a análise. É apenas mais uma análise que a gente traz para vocês e a gente espera que isso contribua, né, para um entendimento do que está acontecendo hoje, nesse mundão sem porteira que a gente vive hoje. Muito obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam nessa discussão sobre os BRICS e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuidem.